Graça e paz, amados. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui nesse sábado, dia 9 de maio, às 18 horas, para mais uma live compartilhada com a nossa liderança de jovens e adolescentes e também com a presença do Marquinhos. Vamos agora louvar ao Senhor, vamos adorar a Ele, que é digno de louvor, digno da nossa adoração, e depois nós vamos ter um momento da meditação e reflexão sobre a palavra de Deus com o tema: o papel do Espírito Santo na vida do jovem e do adolescente. Vamos louvar o Senhor aí, vamos lá, Marquinhos. Aleluia.
abençoe cada tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor toque em cada pessoa que estiver assistindo nesse momento, Deus, na sua casa, no conforto do seu lar. Em nome de Jesus, toca o coração, Deus, da tua igreja. Toca o coração do teu povo, Deus, dos seus jovens, dos adolescentes que estão nos assistindo. Que a tua presença esteja agora onde eles estiverem, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, aleluia.
para a gente adorar o Senhor, louvar o Senhor. Adore a Deus conosco aí, você que está nos assistindo, participando, aí na sua casa, louve o Senhor conosco. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia.
que é um dos líderes dos jovens aí, é o mais veterano líder dos jovens da Igreja Evangélica Helena Maria. Já tem uns 20 e poucos anos já de HM. Mas ele é novinho ainda, viu, gente? Tá na flor ainda. Vem, André. 20 anos de HM, 18 de idade. Obrigado pelo novinho. Ô, glória! Ô, Jesus! Meus Glória a irmãos, Deus. aleluia. Quero agradecer o Marquinhos. Marquinhos tem sido uma benção nessas lives aí, junto com a Simone Zerbato. Que Deus abençoe, né? E como nós havíamos dito aos amados jovens e adolescentes que estão nos assistindo, ou no TM4 aí no Instagram, ou na nossa página oficial da Igreja Evangélica Helena Maria, no Facebook. E também vocês vão poder acompanhar no YouTube, também no nosso canal IHM. Nós, sábado passado, começamos a desenvolver um assunto extremamente importante, não só para o jovem adolescente, mas para todo cristão. Mas hoje é uma live especialmente dedicada ao jovem adolescente, que é o tema, o papel do Espírito Santo na vida do jovem, do adolescente. Eu vou dar uma revisada rápida, para que a gente possa partir, a partir do ponto que nós paramos sábado passado. Nós falamos com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, uma exortação do apóstolo Paulo com respeito ao Espírito Santo, que nós não devemos apagar o Espírito Santo, nós não devemos desprezar o Espírito Santo na nossa vida, porque ele veio habitar em nós para nos guiar a toda a verdade, e ele veio habitar em nós para também nos conduzir na vida cristã. Sem o Espírito Santo é impossível viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a carne, é impossível vencer o mundo e é impossível vencer as astutas ciladas do diabo. Por isso, e impossível cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que o papel do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Mais do que nunca, nós precisamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Mais do que nunca, ainda mais nesses tempos finais que nós estamos vivendo, cumprimento das profecias, o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos mais do que nunca da ajuda do Espírito Santo para vencer nossas próprias fraquezas e também vencer os ataques malignos na nossa alma. E nós falamos também que todos nós teremos que prestar conta diante de Deus no tribunal de Cristo. Por isso nós precisamos levar a sério esse assunto de ser fiel ao propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Porque naquele grande dia, cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas com respeito a se você foi ou não fiel ao propósito estabelecido por Deus para a sua vida. E naquele dia, nós não vamos poder levar ninguém conosco. Eu com Cristo e você com Cristo. E Ele vai pedir contas da maneira como você administrou seus dons, seus talentos, e se você foi ou não fiel ao propósito e ao plano que Ele estabeleceu para a sua vida. E nós falamos que para a gente cumprir esse propósito, para a gente cumprir esse plano, nós precisamos vencer basicamente 8 desafios. Mais desafios, mas hoje nós vamos falar de 8. 2 nós falamos sábado passado. O primeiro desafio, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver o jovem ou adolescente, precisa desenvolver a sua nova identidade com Cristo. Porque a partir do momento que você aceitou a Cristo, a partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E com a ajuda do Espírito Santo, pela revelação dele ao teu coração, abrindo os teus olhos espirituais, você vai conhecer
toda a verdade de Deus a teu respeito. O que você se tornou em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, onde você está com Cristo e para onde você vai com Cristo quando Ele voltar, e o que Cristo se tornou na sua vida, a esperança da glória. Quem vai te ajudar nisso? O Espírito Santo. Por isso que é fundamental importância você conhecer toda a verdade de Deus a teu respeito, pois a verdade a teu respeito não é o que você sente, não é o que você vê, não são as opiniões das pessoas a teu respeito. A verdade a teu respeito é o que Deus declara em sua palavra, revelada ao teu coração pelo glorioso Mestre Espírito Santo. Por isso que é importante ter comunhão com o Espírito Santo, que ele vai reconstruindo essa identidade em você e vai te libertando do engano, das mentiras, da baixa autoestima, dos complexos de inferioridade, complexo de rejeição, e vai construindo em você uma autoestima alicerçada e edificada na palavra de Deus. O segundo desafio que foi falado no sábado passado, a importância do jovem desenvolver sabedoria, e desenvolver discernimento, bom siso e prudência, para aprender a se desviar das astutas ciladas do diabo nesse mundo. Nós vivemos num campo minado. Esse mundo é um campo minado, repleto de armadilhas, de ciladas do diabo contra a vida do jovem e do adolescente. E mais do que nunca, o jovem e o adolescente precisa, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver sabedoria, desenvolver bom siso, desenvolver prudência, para aprender a discernir as astutas ciladas do diabo e se desviar dessas ciladas, para que você possa cumprir fielmente todo o plano e todo o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E o Espírito Santo entra nesses dois desafios, reconstruindo a sua nova identidade pela revelação do que você é em Cristo e desenvolvendo a sabedoria através dos três mestres. Você aprender examinando as Escrituras pela leitura diligente da palavra, observando atentamente o sofrimento dos outros, com os erros dos outros, e às vezes aprendendo com os nossos próprios erros. Impossível a gente não errar. O próprio João diz que todos pecam, todos cometem falha. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aprendendo com os nossos próprios erros, para a gente não errar mais. Porque errar é humano, mas repetir o erro, aí já é falta de sensatez e sabedoria. Por isso que, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aprendendo a cada dia o valor da sabedoria e vamos cada dia desenvolvendo conhecimento e bom senso. Bom, foi o que nós falamos sábado passado. E está sendo uma bênção esse vídeo, já temos mais de quase 1000 visualizações, e eu tenho certeza que muitos jovens adolescentes, não só da IHM, mas de outras comunidades, estão sendo edificados e abençoados com essa palavra. E hoje, nós vamos falar do terceiro desafio. E aí eu vou passar para todos eles darem uma pincelada assim, desse entendimento. O terceiro desafio que um jovem cristão precisa enfrentar e vencer é desenvolver uma fé forte e inabalável em Deus e na sua palavra. Ainda mais nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Quem não tem uma fé edificada na rocha, quem não tem uma fé solidificada na palavra de Deus, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de crise, infelizmente, acabam caindo em depressão, acabam caindo num desânimo profundo. Muitas pessoas estão cometendo suicídio. Nós estamos vendo um aumento exponencial de suicídio no nosso país e no mundo, devido a essa crise, a essa pandemia. Muita gente perdeu o seu emprego, muita gente não tem como pagar suas contas, muita gente está perdendo familiares por causa desse vírus, e as pessoas não têm estrutura para suportar. Por isso que um dos maiores desafios na vida cristã é desenvolver e fortalecer a nossa fé em Deus e na palavra, porque a fé é o maior bem que um crente pode ter, pois sem ela é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6.
E Jesus diz que tudo é possível que crê. E 1 João 5,4 diz que é por meio da fé que vencemos o mundo. E também é por meio da fé que nós recebemos a resposta às nossas orações e obtemos a salvação da nossa família através da nossa intercessão. E é por meio da fé que nós resistimos ao diabo, firmados na palavra, e o diabo fugirá de nós. E aonde entra o Espírito Santo nesse desafio da fé? A palavra de Deus diz que quando nós nos entregamos na prática da oração do Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele nos ajuda na edificação da nossa fé, trazendo entendimento, trazendo revelação da palavra. E é por meio da revelação, é por meio do entendimento da palavra que a nossa fé vai sendo fortalecida e edificada. Porque Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Por isso que esse é um desafio extremamente importante. Você precisa, como Judas, verso 3 diz, batalhar diligentemente por sua fé. Batalhar pelo desenvolvimento da sua fé. Nós recebemos o dom da fé, Romanos 12:3 diz, mas nós temos a responsabilidade de fazer essa medida de fé crescer, se desenvolver, se edificar pela prática da oração e da meditação sobre a palavra. Então eu quero passar aqui começando pela Tamires Panhan, né? Que você possa aí, Tamires, falar um pouquinho sobre a importância, Tamires, de cuidar da edificação da nossa fé. Qual é a importância que tem tido para você batalhar pelo fortalecimento e edificação da sua fé? Eu entendo que um dos papéis do cristão é ser luz do mundo. Então, quando eu medito sobre a palavra, eu me entrego num relacionamento com o Espírito Santo, passo a orar em línguas, e aquilo se fortalece em mim, quando eu passo alguma dificuldade, eu não vou ser abalado. O que importa é o que está dentro de mim, não a circunstância. E muitas vezes uma pessoa que não serve a Jesus ainda, ela passa a querer se interessar por Jesus, vem da minha postura diante de alguma adversidade. Porque a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas e está aí a oportunidade de fazer com que a pessoa aceite a Jesus. Porque às vezes não é no muito falar, é no fazer, é no agir, é no dia a dia, é na prática que a pessoa vai se convencer que Jesus muda a vida de uma pessoa. Aleluia, glória a Deus, muito bom. E agora a Nani. Nani, qual é a importância para você, Nani, de ter uma fé fortalecida e edificada na palavra de Deus, ainda mais nessa pandemia, nessa crise mundial? Assim, pastor, eu acredito que quando a gente trabalha fortemente para edificar a nossa fé, vão vir as tempestades, vão vir as angústias, mas o que vai prevalecer é Jesus, né? Porque Jesus é a grande rocha. E fazendo aqui um comparativo até com a construção, normalmente a construção, quando a gente fala de alicerce, é o que vem primeiro, né? Então, antes de vir acabamento, de vir decoração, primeiro o fundamental aqui é a gente alicerçar essa construção. E eu acho que na nossa caminhada, na vida cristã, é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é alicerçar em Jesus. E normalmente o alicerce não é o que fica um pouco mais evidente numa construção. E eu acredito que para que a gente consiga se alicerçar em Deus, a gente precisa buscar no nosso quarto, diariamente. E normalmente não vai ser muito evidente, mas é um momento com Jesus. É um momento teu com Jesus, para que dia após dia você esteja alicerçado nele. Assim. Acho que essa para mim é a principal importância, porque tudo vai vir, tudo vai tentar te derrubar, mas o que vai prevalecer é a rocha de Deus na sua vida. Ô, glória, aleluia, isso mesmo. E a Thaís? Eu acredito, né, que o dia mau ele vem para todo mundo. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo chega uma hora que vai passar por um momento de tribulação. Esse é o normal da vida. Mas existe a diferença entre aqueles que posicionam-se na fé e aqueles que não. Foi muito interessante isso que a Nani falou da rocha, porque uma vez eu ouvi algo muito interessante. Quando Davi fala, oh meu Deus, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Quando a gente sobe em cima de uma rocha muito grande, a gente enxerga as coisas de uma maneira diferente.
a gente em cima da rocha tem uma visão muito mais ampla do que se a gente estivesse embaixo. Então, quando a gente alicerça a nossa fé na rocha, que é Jesus, a gente passa a ver aquele momento de tribulação como algo momentâneo. Que Deus pode sim usar aquilo para mostrar a glória dele, para mostrar o poder dele manifesto, para que isso seja evidente para nós e para as outras pessoas. Então, esses momentos difíceis de tribulação, a nossa fé tem que estar alicerçada na rocha para que a gente saia vitorioso e a gente consiga glorificar Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas. Isso, para mim, é a base da fé. A gente conseguir exercer a nossa fé mesmo em um momento difícil, mesmo em um momento que a gente acha que não vai dar jeito. Isso é fé. A gente crê naquilo que a gente não está vendo. Embora tudo esteja contrário, se a gente crê que Jesus é poderoso, que Deus é muito maior do que tudo isso, Deus com certeza Ele dá a vitória para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. E o Rodolfo? Rodolfo, qual é o valor desse posicionamento de fé, dessa edificação da fé na palavra, para a gente enfrentar esses momentos difíceis da vida? É importante a gente entender primeiramente que o que a Nani disse, o alicerce a gente não enxerga, né? E a gente tem essa constante de buscar a Deus, por mais que a gente não enxergue os resultados, né? A gente não está vendo nada acontecer. Muitas vezes aconteceu comigo que eu estava numa situação e veio aquela palavra que eu ouvi e aquilo me edificou, aquilo me ajudou. Eu falei, nossa, de onde veio essa palavra? De que maneira veio essa revelação? Foi tudo aquilo que eu tinha buscado, tudo aquilo que eu tinha ouvido, aquilo que eu tinha lido. Deus ele revelou naquele momento que eu estava passando por tribulação, por momentos difíceis. Deus me fez enxergar tudo aquilo que eu aprendi. Então, de fato, vale a pena você ter um momento de leitura, você ter um momento em que ouve a palavra, um momento em que você busca de Deus, um momento que você louva, que no momento certo, no momento que você precisar, Deus vai revelar para você aquilo que você tem ouvido. Então, vale a pena sim, por mais que você não veja, alicerce a gente não vê, né? Então, por mais que você não veja o que você está edificando, persevere, vá firme na palavra, para que no momento mal, no dia mal que todos nós passamos, a gente vá ser surpreendido por Deus, porque Ele está ali trabalhando dentro de nós, no nosso interior, quando a gente está meditando, quando a gente está buscando. Aleluia, é isso mesmo, né? E você, André, fala para os jovens aí, para a moçada que está nos assistindo, qual é a importância, principalmente você que é empresário e está aí enfrentando junto com muitos empresários aí no Brasil, essa crise, né? E o quanto esse alicerce que você edificou esses anos todos em Cristo tem te ajudado nesse momento de dificuldade. É verdade, pastor. Tem sido o diferencial, o posicionamento na palavra referente a essa questão da epidemia, da crise. Mas a fé que a Bíblia diz, que nós estamos compartilhando aqui com vocês, não é uma fé natural, é uma fé do tipo de Deus. E quando você, através da meditação da palavra, da leitura, da busca da ajuda com o Espírito Santo, tendo essa fusão com o seu coração e a palavra, você vai desenvolver essa fé do tipo de Deus. E essa fé do tipo de Deus você vai começar a enxergar como Deus enxerga. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Você vai começar a agir como Deus age. Então essa fé é fundamental no momento das circunstâncias adversas, você se posicionar em Deus, ter essa fé na rocha. A gente até costuma dizer, pastor, que às vezes a gente é igual ao bambu. A gente enverga, mas não quebra, por causa da fé. A fé é isso, é o nosso combustível. Então, se você for perguntar para qualquer ser humano, você tem fé? Todos vão falar que tem fé, mas é uma fé natural. E a Bíblia nos ensina a ter a fé do tipo de Deus. Exatamente. Essa fé do tipo de Deus que vai fazer toda a diferença. Ah, mas como eu consigo? Batalhando diligentemente pela fé santíssima, como o pastor citou Judas. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, se você medita, se você busca, você vai renovar a sua mente, você vai estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo diz lá em Romanos que você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo vai interceder por você. Então são vários fatores que vai nos elevar até essa fé do tipo de Deus.
Não importa se você tem 10 anos de igreja, se você tem 5 meses, não está condicionado, e sim aquilo que você se posiciona em Deus. Aleluia, isso mesmo. E o Júnior, o quanto essa fé edificada na palavra é importante para a sua vida e para os demais aí? Sim, eu acho que é de fundamental importância, né? Assim como todos falaram muito bem, eu só tenho a confirmar. Mas trazendo o versículo que mais define fé lá em Hebreus, fala que fé é o firme fundamento, né? E logo a gente percebe que é firme e que é um fundamento. Um fundamento, como foi dito, não está exposto, né? E um fundamento é profundo, não é algo superficial. Então, quando a gente fala de fundamento, a gente depende do Espírito Santo para ir mais profundo em Deus e começar a cavar esse alicerce, né? Então, fé é você definir como vai ser sua vida, né, nos restantes dos seus dias. Então, ter um firme fundamento, uma intimidade profunda com o Espírito Santo, isso vai definir a fé na sua vida. Então, eu creio que a importância da fé é justamente você conseguir ter esse fundamento, ter essa firmeza em Deus para poder suportar os dias maus, poder suportar o dia bom, poder suportar até os irmãos em Cristo, poder suportar tudo. É isso aí. Olha, veja bem, nós temos conosco aqui um engenheiro civil, que é o Marquinhos. E ele, melhor do que qualquer um de nós aqui, ele pode vir a confirmar essa questão que nós vamos falar agora para encerrar esse terceiro desafio. Lucas 6,46, o Senhor Jesus diz, né, que por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Pois todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem que edificou a sua casa na areia, sem alicerces. E aí veio a chuva, veio a tempestade, bateu o vento e aquela casa caiu e foi grande a ruína. Já aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, pois ele cavou e abriu uma profunda vala e na rocha lançou o seu alicerce. O que eu quero dizer com esse texto? Muita gente está tendo dificuldade de enfrentar essa crise mundial porque nunca teve a preocupação de praticar a palavra de Deus. São conhecedores da palavra, mas não praticantes. E a sua casa espiritual, que representa a fé, estava edificada na areia, não tinha alicerce. E a coisa mais difícil que existe é você tentar estabelecer um alicerce depois da casa pronta, né, Marquinhos? Aí fica difícil. Primeiro você lança o alicerce para depois edificar em cima do alicerce. Não se faz o contrário, você construir para depois lançar o alicerce. E aí tem muita gente querendo correr atrás do prejuízo, querendo buscar um alicerce agora, sendo que nunca cuidou na sua vida de edificar a sua fé na rocha. Por isso que a pessoa acaba caindo em depressão, a pessoa acaba caindo em desespero e muitos, infelizmente, acabam cometendo a loucura do suicídio. Por isso eu quero aqui exortar você nessa noite. Tome uma decisão muito séria na sua vida, de ir para dentro do seu quarto e praticar tempo a sós com Deus. Não existe substituto para tempo a sós com Deus. Ou a gente gasta o nosso tempo orando, meditando, buscando ao Senhor no recôndito do nosso aposento, para que a gente possa ouvir a Deus, conhecer a palavra e também receber um bom depósito. O Rodolfo falou uma coisa importante: no momento mais difícil da vida dele, o Espírito Santo foi lá no bom depósito do coração dele e buscou uma rema, uma palavra que já havia sido depositada no interior dele. Essa é uma das funções do Espírito Santo: despertar a nossa memória para tudo aquilo que nos traz esperança, trazendo uma palavra rema do coração de Deus para o nosso coração. E é essa palavra rema que faz toda a diferença, que fortalece a nossa fé
estimula-nos a buscar mais o Senhor e a vencer qualquer tipo de sentimento negativo. Por isso, jovem e adolescente, sejam sábios, sejam inteligentes, faça no teu coração bons depósitos da palavra de Deus, porque quem poupa tem. Quem poupa tem. Por exemplo, quem guardou dinheiro a vida inteira, nesse momento de crise está tranquilo, porque tem dinheiro guardado. Se a quarentena levar 3, 4, 5 meses, para ele é tranquilo, porque ele poupou. Agora, quem só gasta, no momento desse não tem como, né? Como é que vai fazer para pagar suas contas? Depender do auxílio emergencial do governo, de R$600? É a mesma coisa com respeito à palavra. Quem tem os bons depósitos da palavra de Deus no seu coração, nos momentos de crise, não vai faltar a rema de Deus que vai estimular a tua fé. Viu? Aleluia! Agora vamos falar do quarto desafio que um jovem tem que enfrentar com a ajuda do Espírito Santo e vencer, que é desenvolver os frutos do Espírito Santo. Sim, todo cristão precisa desenvolver a sua nova natureza. Nós temos uma nova natureza, que é a própria natureza de Deus, a vida de Deus no nosso coração. E nós a recebemos quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 12, que nós precisamos desenvolver a nossa nova natureza, desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor, para que sejamos um luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. E como é que a gente desenvolve essa nova natureza? Aperfeiçoando os 9 frutos do Espírito. Eu vou ler os 9 frutos, né? O primeiro fruto, o amor, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O primeiro fruto do Espírito é o amor ágape de Deus. O segundo fruto do Espírito é o gozo, a alegria do Espírito Santo. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo sobre a alegria do Senhor ser a minha força. Aleluia. É diferente de felicidade. As pessoas confundem gozo com felicidade. Felicidade depende do momento. A pessoa está lá na praia, cheio de grana, com saúde, curtindo um paraíso daquele, aí a pessoa diz feliz. Ou ela está numa fazenda, curtindo lá um momento gostoso, ou comprou sua casa, ou casou, então ele está, estou feliz. Depende da circunstância, depende do momento, e com quem casou também, lógico. Mas nós estamos falando do gozo do Espírito Santo. Esse gozo do Espírito Santo, por que ele é um fruto do Espírito? Porque é um contentamento que é fruto da consciência da presença de Deus dentro de você. E Paulo aprendeu isso. Por isso Jesus falou para ele, a minha graça te basta, Paulo. E ele diz, por isso eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, ele estava dentro de uma cadeia, mas ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O gozo do Espírito. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, que protege a nossa mente e o coração. Terceiro fruto. Outro fruto, paciência. Quer desenvolver paciência? Assuma uma igreja durante 29 anos. Você vai ter uma grande calvície e muita paciência. Outra questão, perseverança. Longanimidade, que quer dizer um ânimo longo. Benignidade, que é a capacidade de não machucar ninguém, é a incapacidade de ferir alguém. Como nós precisamos desse fruto. Bondade, fidelidade, que é a mesma coisa de lealdade. Nós precisamos ser leais. Ser leal a Deus, ser leal às pessoas que confiam na gente. E mansidão e domínio próprio. Esses 9 frutos é que vão formar a imagem de Cristo em nós. Eu quero ser parecido com Jesus. É aperfeiçoar esses 9 frutos. Porque esses 9 frutos é oriundo, proveniente do caráter, do coração de Cristo. Como é que a gente se torna parecido com Jesus? Sendo cheio do amor, do gozo, da paz, da paciência, da perseverança, da longanimidade, da benignidade, da bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
E aonde entra o Espírito Santo nessa história aí? É ele que vai aperfeiçoar esses 9 frutos. Porque você sabia que dentro da nova natureza já tem os 9 frutos? Você já tem dentro de você esses 9 frutos, mas eles precisam ser aperfeiçoados com a ajuda do Espírito Santo, por meio da prática da oração, meditação e também da prática da palavra em meio às dificuldades. Sim, agora é a melhor maneira de você desenvolver esses 9 frutos. Você sabia disso ou não? E eu queria aqui perguntar, para passar aqui as oportunidades, primeiro para Tamires, né? Tamires, qual é o valor que isso tem na sua vida, esses 9 frutos, Tamires? Porque muito jovem adolescente se preocupa demasiadamente com a beleza exterior, né? Ficam horas e horas na frente do espelho. Mamãe tem que brigar para sair do quarto, entendeu? E gasto que não tem com maquiagem e tudo mais, porque quer agradar os meninos, quer chamar atenção. Também tem os metrosexuais, né? Tem aqueles irmãos bastante vaidosos, que gastam perfume por mês, né? Preocupado com a sua aparência de maneira excessiva. Só que a mulher que vai ser louvada, que a Bíblia diz, é aquela que teme ao Senhor. E Pedro diz que a beleza, o adorno das mulheres, seja um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, começando pela Tamires. Tamires, qual é o valor, a importância que esses 9 frutos têm para a sua vida, Tamires? Os 9 frutos todos nós temos. A questão é que em alguns frutos alguns têm mais e outros menos. Acredito eu que a primeira coisa a se fazer é você se autoavaliar e identificar quais desses frutos eu tenho menos, para fazer com que eles aumentem em mim, e que os que eu tenho mais, fazer com que eles aumentem também. Porque o que eu entendo, se esses frutos fazem parte do caráter de Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso objetivo, é função nossa, como se fosse uma obrigação da gente cristão ter também esses frutos. Como eu já disse anteriormente, como a gente vai conquistar uma pessoa se a gente não exala Jesus dela? E se a gente só vai exalar Jesus quando a gente anda com ele? Aleluia. Se eu fico muito tempo perto da Nani e ela tem um perfume, muitas vezes esse perfume impregna em mim. E eu só vou conseguir passar esse perfume de Jesus para as pessoas através de um relacionamento com o Senhor. Isso mesmo. Se eles verem Jesus em mim, nas minhas atitudes, no modo de eu dizer, no modo de eu falar, no modo de eu pensar, como essa pessoa não vai se render ao Senhor? É algo que é impossível, porque aquilo que influencia a minha vida, aquilo que muda a minha vida, é muito difícil a gente se calar. Mas eu só vou conseguir fazer se eu dedicar tempo com ele, eu conhecer ele. Porque quanto mais eu conheço uma pessoa e essa pessoa me influencia, aquela pessoa faz sentido na minha vida, me impacta, me transforma, eu vou transformar uma outra pessoa, porque eu quero que essa outra pessoa entenda o que Jesus fez comigo. Eu quero aquele bem para ela também. Eu entendo dessa forma. Glória a Deus, isso mesmo. E você, Nani, qual a importância que esses 9 frutos do Espírito têm para a sua vida, né? Pastor, eu lembro que assim que eu me converti, eu li um livro que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Eu não sou boa com o nome, mas se eu não me engano, Marcos é do Marcos Lucado. Isso. E aí foi logo no início da minha caminhada com Deus. E é engraçado que eu refletia sobre, nossa, como é interessante pensar como Jesus pensaria e tentar agir como Jesus agiria aqui. Mas eu comecei a perceber também que por mais que eu lisse a biografia de Deus, né, na Bíblia, conhecesse a história de Jesus, eu só ia conseguir começar a colocar em prática os frutos depois que eu admitisse para mim mesma que se eu não tivesse essa intimidade com o Espírito Santo, eu não conseguiria entender. Então, acho que o primeiro passo, assim, para mim, importante foi admitir que eu só vou conseguir ser como Jesus se eu me deitar diante do Espírito Santo e aprender com ele, porque ele que vai me ensinar a andar nos passos de Jesus. Aleluia. Esse é um ponto importante. E aí uma outra coisa que a Tata falou que para mim é muito importante é assim, se a gente não sabe cozinhar muito bem, a gente só vai desenvolver isso se a gente praticar. Então, se ser manso não é uma característica muito forte sua, a gente só vai conseguir desenvolver se colocar isso em prática.
Então, é inevitável a gente entender aonde estão nossas fraquezas e pedir sabedoria de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo e colocar em prática. Porque a gente pode estar cheio de entendimento, mas se a gente não praticar, a gente não vai evoluir. Então, acho Exatamente. que para mim o mais importante é isso. Muito bom que você falou. E você, Thaís? E tudo que as duas falaram é muito importante. Eu concordo com tudo. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós somos transformados de glória em glória. É lógico que nós estamos num processo. Todo mundo tem pontos a melhorar e todo mundo tem pontos muito bons que já não precisam ser melhorados. Só que isso que a Nani falou era um pouco do que eu ia falar. Primeiro a gente tem que reconhecer o que eu estou fazendo de errado. Quais desses 9 frutos eu não desenvolvi. Primeiro ter esse discernimento, deixar o Espírito Santo falar para você o que você precisa mudar. E a partir de então começar a praticar. Isso que o pastor falou também foi muito importante. Às vezes a gente se importa demais com a nossa aparência exterior, o que não é errado, a gente lógico que deve se arrumar. Porém, o mais importante é a gente se preocupar com aquilo que a gente é e não com aquilo que a gente aparenta. E isso também melhora muito nos nossos relacionamentos. Quem não quer estar do lado de uma pessoa que tem os 9 frutos do Espírito? É maravilhoso estar do lado de uma pessoa assim. Então, conforme a gente vai melhorando nesses aspectos, melhora também todos os nossos relacionamentos. Isso, exatamente. Exatamente. Aleluia. E você, André? Rodolfo. Ô, Rodolfo. Podia falar. Eu ia falar, eu endosso tudo que elas falaram e menos Mary Kay. Vamos lá. É importante, assim, em todas as áreas da nossa vida, os frutos do Espírito Santo. A gente fala aqui de igreja, mas também ser dominado pelos frutos do Espírito na nossa vida, no nosso lar, é muito importante. Porque muitas vezes nós geramos nossos problemas devido à falta de alguns frutos, né? Falta de paciência, longanimidade. Então a gente vai gerando muitos problemas familiares, é gerado por causa do que não falta o fruto do Espírito, né? Na empresa, no trabalho, eu sempre converso com o pessoal da minha célula, o Kanami, que ela é de RH também, e questão de emprego, muitas vezes a empresa contrata por competência e demite por comportamento, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você consegue se manter no emprego mais por comportamento agradável, você consegue trazer toda a equipe para perto de você, porque você é uma pessoa agradável, uma pessoa longânima, uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, uma pessoa leal, fiel. Você consegue perseverar mais no emprego do que uma pessoa que tem a competência, mas não exerce nenhum desses frutos, né? E assim é na sociedade, assim é na nossa casa, assim é na igreja. Então é muito importante você estar ali com os seus exercendo, tendo a prática desses 9 frutos, né? Você ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que as pessoas procurem você porque você expressa esse amor grande, essa paz. Isso é de extrema importância, né? Muito bom ter pessoas que manifestam os frutos do Espírito. Glória a Deus, muito bom. Verdade. E você, André? É muito importante, pastor, porque quando nós aceitamos a Cristo, e Ele é o nosso modelo, e poucas pessoas acabam enxergando por esses tópicos aqui, que é importante nas nossas vidas, seja no trabalho, na família, com os amigos, você exalar o perfume de Cristo, como a Tata falou. Então, todos nós aqui temos deficiências, né? Cada um aqui está num nível, num grau, cada um aqui tem um caráter, né? que nós já estudamos, né? Sobre o pai e a mãe. Então, elas colocaram super bem. Cada um tem que enxergar a sua dificuldade, aonde está precisando crescer, seja na paciência, seja na falta de misericórdia para com o próximo, eu não tenho amor, enfim. Nós precisamos realmente buscar da ajuda do Espírito Santo para que isso cresça em nós, floresça. Acho que o primeiro ponto importante é a mudança aqui dentro. Aqui tem que ser a mudança. Eu não vou exigir que o Júnior mude, sendo que eu não mudo.
Então, nós precisamos buscar no Espírito Santo realmente esse relacionamento, algo profundo, para que a gente realmente desenvolva amor, misericórdia. Jesus é o nosso modelo. E Ele passou todas as fases aqui nesta terra. Todas, sem exceção. Então, nós precisamos realmente, pastor, falta amor, falta misericórdia, você se contenta com essa alegria que o mundo dá, que é diferente da alegria e do gozo de Cristo. Então, nós precisamos reconhecer, entender e buscar a ajuda do Espírito Santo e praticar e desenvolver. Eu acho que quando você começa a enxergar e praticar a palavra de Deus, os frutos vão sendo feitos na sua vida. Aleluia. E você, Júnior? Bom, é difícil falar depois de uma bancada dessa, né? Porque seu último já foi tudo dito aqui. Eu endosso o que cada um falou e acrescento, no texto fala que os 9 frutos são do Espírito, né? Então, logo a gente entende que só intimidade com o Espírito a gente vai pegar esses frutos, pois os frutos do Espírito Santo. Então, que cada um tenha um tempo de intimidade, aproveita essa quarentena, tranca no seu quarto, vai no mais profundo, né? E tenha intimidade com o Espírito Santo. E logo, logo você vai sendo transformado de glória em glória, né? Eu vou falar um trechinho de uma coisa que aconteceu comigo, que tempos que eu me dedicava muito a Deus em oração no meu secreto, passava um tempo, eu estava em algum lugar ou em alguma situação e eu me deparava com uma coisa que eu fazia que eu nem sabia, mas era o Espírito Santo me apontando, falando, tá vendo isso aqui? Isso não faz parte dos frutos que eu te dou, então você precisa melhorar nisso. Mas isso só foi possível depois de um tempo de intimidade e busca com o Espírito Santo. Aleluia. Agora, vale ressaltar ainda dentro desse quarto desafio, que é aperfeiçoar os 9 frutos do Espírito, nós precisamos entender que o aperfeiçoamento desses 9 frutos não vem só com a oração e meditação, tá? Você pode passar o dia inteiro dentro do seu quarto e não aperfeiçoar. É esse tempo com Deus, mas Paulo deixa claro em Romanos capítulo 5, você aprender com o Espírito em meio à tribulação, em meio aos desafios da vida. Porque a paciência não vem só com a oração e meditação, ela vem em você enfrentar situações difíceis. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Quer aperfeiçoar a paciência? Casa. Quer que ela fique mais forte ainda? Põe filho no mundo. Aí você vai ver, né? Porque é impossível você casar e ter filhos e não aperfeiçoar a paciência. Ou você aperfeiçoa ou você morre, tem um colapso. Porque a vida não é feita só de oração e meditação. Por isso, quando a gente fala assim, Senhor, me dá mais paciência, o que você está pedindo para o Espírito Santo te dar? Momentos que vão desafiar e aperfeiçoar essa paciência. É que nem, por exemplo, aquela pessoa que tem um corpo mirradinho, bem magrinho, né, mirradinho, e ele vê lá aquele cara fortão, musculoso, ele fala, pô, eu queria ter esse corpo, né? Por mais que ele ore, ele não vai ter esse corpo porque ele orou, porque ele buscou, ou porque ele se alimentou bem. Não, ele vai ter que entrar numa academia. E ele vai ter que fazer musculação. Cada aparelho da academia fortalece uma parte da sua musculatura. Entendeu? Então isso é importante. Então os frutos do Espírito, igual o músculo no nosso corpo, eles vão se desenvolvendo através do exercício, através da prática. Por isso que a gente tem que orar, tem que ter comunhão, mas tem que também ter a prática. Enquanto você não tiver a prática, você não desenvolve. Entendeu? Então isso vai um complemento aí de tudo que eles falaram, mais um complemento aqui. Agora, nós vamos partir por quinto desafio que o jovem e adolescente tem que enfrentar com a ajuda do Espírito Santo e vencer. Possuir seu corpo em santificação e honra. Eu vou ler aqui um texto que eu sempre gostei muito. É um texto forte, muito forte. Do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus,
pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia como gentios que não conhecem a Deus. E ele diz em Romanos, o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 6, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora ofereça o teu corpo, o seu membro, o corpo, como membros para servirem à justiça para a santificação. Então esse é um grande desafio do jovem, guardar-se da fornicação, da prostituição, da impureza e da pornografia. Esse é um dos maiores desafios que o jovem cristão tem que enfrentar e vencer com a ajuda do Espírito Santo. Infelizmente, muitos jovens que aceitaram a Jesus, se batizaram, vieram para a igreja e acabaram se desviando, acabaram se afastando, porque não conseguiram possuir seu corpo em santificação e honra. Acabaram vivendo uma vida de prostituição, de fornicação, de impureza, e infelizmente, por não saber como possuir seu corpo em honra e em santificação, acabaram se afastando da presença de Deus, acabaram se esfriando na fé e perderam a comunhão com o Senhor. Esse é um grande desafio. Talvez você esteja falando, mas pastor, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo muito erotizado. Nós vivemos num mundo cujo apelo para a vida sexual é muito forte, principalmente através da televisão, principalmente através da internet. O jovem é bombardeado 24 horas por dia com pornografia, com apelo de conotação sexual. Você anda na rua, mulheres seminuas se insinuando para os homens, e o homem já é fraco, né? Porque você pode ver que Adão caiu pelo que ele viu, né? Eva caiu pelo que ela ouviu. Entendeu? A mulher cai pelo que ouve, o homem cai pelo que vê. O maior fraco da mulher é aquilo que ela ouve. O maior fraco do homem é aquilo que ele vê. E por isso que esse é um grande desafio. Possuir o corpo em santificação e honra. E aonde entra o Espírito Santo nisso? Se você se apegar ao Espírito Santo, se você se apegar à palavra, meditar, orar, o Espírito Santo vai te ajudar nesse grande desafio. Ele vai fortalecer o teu espírito, para que mediante esse fortalecimento do espírito, você consiga subjugar a tua carne. Porque Paulo diz claramente em Romanos 8, se viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vivereis. Por isso eu quero aqui passar para Tamires, né? Tamires, como é importante, Tamires, possuir o corpo em santificação e honra, já que uma vez que uma pessoa se converte, o corpo se torna o templo do Espírito Santo. Então, Tamires, dá um recadinho para os nossos jovens aí, o que você entende da importância do jovem possuir o corpo em santificação e honra? Então, primeiro um versículo, que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E logo depois, o que vem na minha cabeça é que somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós através do Espírito Santo. O próprio Deus está em nós. E quando eu entendo que sem santidade eu não vejo o meu Deus, o meu Criador, a quem eu me empenho tanto em servir, e aí? O que eu vejo muito em jovens e adolescentes nessa geração é muita influência de amigos, muita influência de série, de filme, de televisão, muitas conversas de amigos ímpios que eles levam muito em conta e esquecem que o principal é ouvir o que a palavra diz, ouvir o que um pai e uma mãe diz sobre tudo isso. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e geralmente quem bombardeia a gente de conselhos e conselhos bons são os nossos pais, são a igreja, ou alguns líderes que querem ver com que a gente tenha uma vida boa, perfeita e agradável, que é o que Deus quer pra gente. Então, geralmente, quando a pessoa acaba
tendenciando para esse lado é uma pessoa que presta muita atenção no que os amigos dizem. E muitas vezes são amigos que estão lá fora, não amigos que estão lá dentro. Então, o meu alerta para todos seriam: cuidado com o que assiste, cuidado com as conversas, cuidado com algum tipo de pessoas que vocês andam, cuidado com o filme. Seja muito crítico com o que você vai procurar ver, com o que você vai procurar escutar, porque o diabo ele é sutil, ele é astuto, ele vai tentar a todo momento te enlaçar, te envolver, até que você caia. Mas nós temos a misericórdia do Senhor. Mas em contrapartida também fortaleça a sua fé através do Espírito Santo, através de oração, meditação, através do jejum, que é tão importante e é uma arma tão forte contra as ciladas do diabo, também contra a nossa vida. Aleluia, muito bem. E você, Nani, como é importante, Nani, o crente possuir seu corpo em santificação e honra? Isso que a Tata falou, pastor, é super importante, assim, a gente tomar cuidado com as influências, com as pessoas que a gente acha que são nossos amigos. A gente falou no sábado passado o quanto, quando a gente é jovem e adolescente, a gente tem uma tendência a querer aceder a algumas coisas para ser aceito. Mas a gente tem que lembrar sempre que todas essas coisas aqui, elas são passageiras. Tudo vai passar. E a gente tem que entender que, às vezes, um momento ali, né, que teoricamente é muito prazeroso, não pode colocar em xeque a tua vida com Deus. Às vezes alguns minutos de prazer, segundo o mundo, pode colocar em xeque a tua vida inteira, né? E tem uma outra coisa também, que assim, a gente sabe quando a gente está caminhando com Deus, tem toda a questão da condenação que vem em cima da gente depois. Então, como é importante a gente se manter em santificação e buscar essa santificação, porque a gente sabe que depois vem o remorso, vem a condenação, e graças a Deus, Ele é maravilhoso para nos perdoar e nos dar uma segunda e quantas chances for preciso, mas a gente sabe que a gente se magoa com isso, que a gente se maltrata com isso. E assim, Deus tem coisas maravilhosas pra gente. Tem tempo certo para todas as coisas. Então, não deixa esse mundo te corromper. As coisas de Deus, elas são muito melhores. E quando é no tempo de Deus, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão perfeito que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. E aí a gente está falando só de corpo, mas assim, seja o que for, com droga, com homossexualismo, assim, a gente tem que entender o que Deus tem para nossa vida. E o que Deus tem para nossa vida não é um momento passageiro, é uma coisa muito profunda. É muito bom seguir o que Deus quer, porque não é só um momento. São muitos e muitos, muitos dias maravilhosos, não é passageiro. Glória a Deus, muito bom. E você, Thaís? Na Bíblia diz que Deus é santo. E quando a Bíblia diz que Ele é santo, Ele é totalmente santo. Ele é santo. E não tem como Deus habitar em meio ao pecado, porque não combina. É a natureza de Deus, Ele é santo. E é importante que todos aqueles que se aproximam dele sejam santos, como Ele é santo. Eu sei que a adolescência é um processo muito difícil, por essas influências, pelas coisas que o mundo proporciona. Mas eu queria só falar uma coisa agora. Se você que está ouvindo a gente agora está vivendo em meio ao pecado, se arrependa. Peça para o Espírito Santo colocar dentro de você arrependimento. Porque existem momentos que às vezes a gente está tão fundo no pecado que a gente nem se arrepende mais. A gente acaba achando que aquilo é normal e não é normal. Sem arrependimento não existe salvação. A diferença entre os dois ladrões da cruz foi que um se arrependeu e reconheceu que Jesus era a salvação e o outro não se arrependeu. Então, se você está passando por esse momento, não tenha vergonha, se arrependa. Peça para o Espírito Santo constrange meu coração de novo. Não permita que o diabo roube a sua vida por conta do pecado. Se arrependa e não pratique de novo. E se você está passando por um momento assim, procure ajuda. Procure um de nós, procure uma pessoa da liderança
que seja uma pessoa de Deus para te ajudar, porque isso, infelizmente, pode nos levar a perder a nossa salvação. Por isso, a importância de ter uma vida em santidade. O pastor já fez várias ilustrações do culto que a gente tem que se manter debaixo da graça. Não é porque Deus é amor que eu vou sair fazer tudo que minha carne der vontade e está tudo certo. Não, não é assim. A gente tem que se manter debaixo da graça. Então, se arrependa hoje, peça perdão, procure ajuda e Deus com certeza vai te restaurar. Glória a Deus, muito bom. E você, Rodolfo? Bom, o meu conselho a própria Bíblia diz que se você tem alguma coisa, algum problema, vá lá, fale com o seu irmão para que Deus possa te curar, né? E é necessário esse discipulado, a gente falou essa semana sobre discipulado, de você procurar um da liderança. Se você está com algum problema, vem conversar com a gente. Todos nós estamos sujeitos a erros. Deus, ele conhece a nossa estrutura, né? Ele sabe que a gente é pó, ele sabe o quão difícil é para a gente ter esse processo de santidade. Todos nós já passamos aqui na adolescência, pela juventude, ainda estamos passando, mas todos nós passamos por dificuldades e sabemos o quão difícil é o dia a dia, principalmente agora, internet, televisão, WhatsApp, esses grupos que vocês estão no WhatsApp, essas páginas que vocês seguem no Instagram, o TikTok, o não sei mais o que. A gente sabe o quão difícil é, mas é necessário que vocês dêem um primeiro passo. O primeiro passo é se entregar ao Espírito Santo, que ele vai te levar a uma santidade, mas também tem passos que é sair desses grupos de WhatsApp, parar de seguir essas pessoas no Instagram, parar de ver alguns tipos de site, pesquisar algumas coisas que a gente sabe que vai nos levar à morte, e vir buscar um discipulado, vir buscar um conselho, o que deve fazer. Eu estou entrando em tantos sites assim, então vamos fazer de alguma maneira para que você, toda vez que você sinta vontade de entrar nesse site, você venha conversar com a gente, para que você não venha ser influenciado, porque você vai ser bombardeado. Todos nós somos bombardeados todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa de pastoreamento, a gente precisa de discipulado, senão a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. A gente precisa de pessoas, porque se for um só, não vai ser difícil executar. Por isso tem que ser dois, para que a execução seja melhor. Então, busque o discipulado. Eu estou com um problema, preciso ajustar minha vida. Vem conversar. Todos nós passamos por problemas. Nós sabemos as dificuldades do dia a dia. Então não tenha medo de buscar ajuda. Amém. O André, qual é a importância do jovem aprender com a ajuda do Espírito Santo subjugar sua carne, né? A mortificar sua carne, as paixões da mocidade, como diz a palavra, né? E possuir seu corpo em santificação e honra. Então, pastor, hoje o cenário ele é muito propício para qualquer jovem adolescente cair em pecado. E é por isso que nós falamos aqui que é fundamental você saber quem você é em Deus, desenvolver uma nova identidade com Deus, porque você que aceitou a Jesus, você tem que entender que você não é um jovem qualquer. E tudo é um preço a se pagar. Quando nós mortificamos a nossa carne, buscamos a ajuda do Espírito Santo, entendemos, eu acredito que existem os dois cenários. É lógico que o Espírito Santo ele é primordial na nossa vida, e é Ele sim que vai perscrutar o nosso coração, vai sondar lá dentro as caqueiras que existem, aquele pecado oculto. E também existe outra perna, como até mesmo o Rodolfo falou, de você buscar ajuda pastoral, de você entender que estamos aqui para estender o braço para você. E muitos jovens acabam pecando. Às vezes ele não tem um relacionamento, mas ele tem um desejo de ficar se masturbando. Então vem a condenação na cabeça dele. E também, pastor, acho que
para as meninas, é algo que também é muito importante citar aqui. As meninas, se ceder um beijo no pescoço, se ceder uma passada de mão, já tem que cair fora, já não tem nem que namorar um cara desse. Né? Claro que eu estou falando no sentido de dois cristãos, né? Não precisa nem cogitar aqui uma pessoa que não é cristã namorar com a outra. Mas é algo que nós precisamos, a juventude, se resguardar mais. Né? Fugir da aparência do mal. O que José fez? Ele fugiu. Eu acredito que era uma bela mulher. Né? Então, precisa sim mortificar a carne com a ajuda do Espírito Santo. Pagar o preço de se trancar no teu quarto. De se humilhar mesmo na presença de Deus. De buscar ajuda. Porque tem coisas que nós vamos aqui da liderança te passar algo da palavra, mas somente o Espírito Santo pode te tirar dessa situação toda. Glória a Deus. E até porque assim, arrependimento genuíno gera santidade. Santidade gera frutificação. Isso. E você, Júnior? Bom, primeiramente, eu queria falar de um versículo que fala assim, e enviou a sua palavra e o sarou daquilo que era mortal. Né? E essa palavra lá, ela tem o sentido de rema, né? Uma palavra que é revelada. Então, na minha vida, eu tive uma experiência no qual, quando eu tive a palavra de Deus revelada no meu coração, eu fui liberto daquilo que era mortal, que era o pecado. Então, eu creio que uma intimidade, o Espírito Santo também vai trazer palavras reveladas ao seu coração e vai te livrar de coisas mortais. Uma segunda coisa é também fugir de toda aparência do mal, né? Assim como o André disse. Tudo que, se eu sei que eu não vou suportar aquilo, eu não posso estar perto daquilo, eu não posso ter aquilo perto de mim, eu tenho que fugir daquilo. Né? Porque é batata. Nós parece que gostamos disso, né? A gente vê, eu não vou tomar Coca-Cola. Aí você vê a Coca-Cola, você senta do lado da Coca. Tipo, você não consegue fugir. Parece que é uma coisa do ser humano em si. E mais uma coisinha, a terceira coisa que eu queria falar, no tempo de João Batista falava assim, arrependam-se, né, porque é chegado o reino dos céus. Então, se sem arrependimento, o reino dos céus não vem, o reino de Deus não vem sem arrependimento. João Batista veio preparar o caminho, então ele preparando, ele falou, tem que se arrepender, senão não vai vir o reino de Deus. Então, se nós queremos experimentar o reino de Deus, temos que nos arrepender. Às vezes você reclama, ou eu mesmo já fiz isso. Eu nunca vi Deus na minha vida, eu nunca senti Deus da forma que o pessoal sente, Deus nunca curou através da minha vida. Mas e aí, você tem se arrependido? Você tem preparado o caminho para esse reino vir? Né? E uma outra coisa interessante é que João Batista, quando ele batizava as pessoas confessavam os pecados em público. Isso não era escondido. O sacerdote, quando o pessoal ia levar uma ovelha, todo mundo sabia que ele tinha pecado, porque ele está levando uma ovelha. E hoje em dia o que eu vejo muito é todo mundo se preocupando com reputação. Né? Você olha o Instagram, a vida da pessoa é perfeita no Instagram. Ela não mostra as falhas dela ali. Então isso leva cada um eu não posso me mostrar nisso, me declarar nisso, porque o que vão pensar de mim? E a minha reputação, como é que eu fico nisso daí? Então, a gente quando passa por uma situação dessa, temos que entender que isso é caso de vida ou morte, né? É caso de céu ou inferno. Vale muito mais a pena a gente quebrar nossa reputação, o nosso orgulho e ter uma salvação, né? Do que perder a nossa salvação por causa de um orgulho. E uma coisa que eu ouvi do Francis Chan, muito louco, é que ele fala assim, do que vai adiantar toda essa reputação? Vamos supor que ninguém sabe das coisas ocultas que você faz. E quando você morrer? Você vai chegar no inferno e vai falar assim, bom, pelo menos todo mundo pensa que eu estou no céu? Eu acho que não. Eu acho que isso não seria o melhor caminho, né? Então, que a gente quebre o nosso orgulho. Que a gente entenda que as pessoas que vivem ao nosso redor falham tanto quanto a gente. Eu creio que cada um de nós aqui, se um dia a gente pegar a nossa mente, o que a gente pensou na última semana e colocar no telão da igreja e todo mundo ver, a gente ia perceber que todo mundo pensa besteiras e coisas terríveis. E que não é por nós mesmos, é pela graça de Cristo. Então, assim, não tenha medo do que você faz. Conte, se abra, porque você precisa vencer isso. Amém? E para a pessoa certa, tá? Eu ia falar isso agora. E nós precisamos sim buscar ajuda, como o Rodolfo falou inicialmente, Tiago 5, mas você tem que fazer com a pessoa certa. Infelizmente, muito jovem,
por falta de maturidade, por falta de experiência, se abre para outras pessoas e daqui a pouco ele é vítima de fofocas e difamações e acaba saindo da igreja. Por isso que tem as pessoas certas com quem você deve se abrir e pedir ajuda. Agora, dentro desse assunto ainda, da questão de você aprender a possuir seu corpo em santificação e honra, né? Como diz aqui Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e Romanos 6, eu quero falar uma questão importante. Tiago 4,7 diz que o diabo, você resiste ele, resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A carne a gente não pode resistir. A carne a gente tem que fugir. Mortificar pelo poder do Espírito e fugir. Então, eu aprendi alguns segredinhos com o Espírito Santo. Primeiro segredinho, sem o poder dele ninguém consegue subjugar a carne. Nós só conseguimos mortificar a carne e subjugar a carne pelo poder do Espírito Santo. Paulo deixa claro, Romanos capítulo 8. E eu quero indicar esse capítulo para você. Leia todo o capítulo 8 de Romanos. É muito profundo, é maravilhoso o Romanos 8. E ele diz que é pelo Espírito que nós fazemos morrer os desejos da carne, as concupiscências da carne. Esse é um ponto. O segundo ponto, né? Como o Júnior falou, fuja da aparência do mal. Né? Ambientes ou qualquer cenário que favoreça a tua queda. Davi caiu quando ele espiou a mulher tomando banho. Né? Já José foi inteligente, ele saiu correndo. Então são lições que a gente tem que aprender. Você não tem que subjugar a tua carne. Ou melhor, você não tem que subestimar a tua carne. Você sabia que você não pode subestimar a carne? A gente cai no pecado quando a gente subestima a carne. O que é subestimar a carne? É achar que você nunca vai cair em pecado nenhum. Né? Só que na nossa carne, Paulo deixa claro, opera a lei do pecado e da morte. Já no nosso espírito, opera a lei do espírito da vida. E Paulo deixa claro, é uma guerra, é a luta do espírito que nasceu de novo contra a carne contra o espírito. E eles são opostos. Entendeu? Então, o desejo sexual é inerente no ser humano. Nós não somos igual aos anjos. Anjos não são assexuados, nós não. Deus colocou dentro de nós o desejo sexual. Só que a gente tem que saber administrar isso. Se você despertar esse desejo antes do tempo, você não vai ser capaz de controlar ele. E vai acabar caindo em pecado e fornicação. Por isso que é fundamental importância você observar tudo que foi falado hoje aqui e com a ajuda do Espírito Santo buscar isso. Aleluia. Fugir das aparências, fugir das amizades erradas. Não fique assistindo aquilo que vai despertar em você aquilo que você não pode despertar ainda. Entendeu? Então você tem que desligar a televisão em certos canais. Você tem que desligar o celular em certos sites, em certos canais, porque senão aquilo vai alimentar dentro de você um desejo que hoje é ilícito para você. Entendeu? Quando você casar, aí sim é legítimo você ter sua vida sexual. Porém, enquanto solteiro, você tem que fugir da fornicação, fugir da pornografia. Você tem que fugir da aparência do mal e procurar buscar no Senhor essa força, esse poder para vencer. Porque uma das coisas que mais está, infelizmente, destruindo jovens espiritualmente é a lascívia, a fornicação, é a pornografia, a prostituição, o homossexualismo e o lesbianismo. E tudo isso são estratégias do diabo para nos afastar de Deus e nos levar para o inferno. E além de tornar a nossa vida aqui na terra um inferno, um verdadeiro inferno. Então Deus está falando com você hoje, né? E a Thaís falou uma coisa muito importante. Se você pecou nessa área, você não tem que se condenar. Faça o que está lá em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E capítulo 2:1 diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, meus amados, né, nós temos outras coisas aqui para falar, mas como o tempo corre rápido, eu acredito que tudo que foi falado hoje aqui foi uma bênção para a sua vida, foi uma bênção para o teu coração. E eu queria, para a gente, antes de encerrar essa live, o Marquinhos vai fazer um último louvor aí para encerrar, mas antes eu queria passar para a Tamires, para ela fazer suas considerações finais aí, Tamires, e cumprimentar a moçada aí, depois passando para a Dani e para todos aqui. Pastor, eu queria deixar uma frase que até mesmo o senhor uma vez disse e me impactou. Eu disse uma vez na célula, não sei se as meninas vão lembrar, que foi que você busca Deus baseado no amor, na gratidão que você sente por Ele, por tudo que Ele fez, ou você às vezes busca Deus com medo de ir para o inferno? Então que o nosso coração, nosso pensamento esteja totalmente focado e baseado no amor de Jesus, na gratidão, porque o que Ele fez foi muito grande. E entendam que esse momento, essa terra é passageira, o que é eterno é lá com o Senhor, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Então a minha esperança um dia é viver na glória com o Senhor, que essa seja a sua também. Sinto muita falta de vocês, meninas, de estarmos juntos aqui no culto, que vocês tenham uma semana, um final de semana abençoado junto com a família de vocês. Manda um beijão para sua mãe e para seu pai, que eles estão assistindo aí. Beijo pra mãe e pro pai. O Rafão, viu? A Letícia. Os doguinhos. Todo mundo assistindo. Bom, eu queria falar, eu acho que até mencionei a semana passada também, a gente sabe que tudo que a gente tem aprendido, né, ao longo desses dias tem muitos desafios, né? A gente sabe que às vezes não é fácil, que às vezes dá uma balançada, mas eu sempre digo que Deus, Ele só pede pra gente aquilo que é possível, porque Ele deixou aqui todas as orientações, tudo que a gente precisa para que a gente consiga fazer as coisas segundo o coração dEle. Então, nada do que a gente falou aqui, por mais que seja difícil, é impossível. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Muito bom. Em Deus a gente vai conseguir. E eu espero, acho que o pastor vai provavelmente sugerir pra gente continuar, tá sendo muito gostoso esse bate-papo. Espero que vocês de fato meditem, tentem remoer isso todos os dias, para que a gente consiga, né, ajudar vocês e para que a partir daqui tenham frutos. A gente sabe que à medida que a gente coloca Deus como centro, a gente colhe os frutos. Aleluia. A gente também está com muita saudade de vocês. Queria aproveitar e desejar um feliz dia das mães para minha mãe. Amanhã eu sei que não. Olha que lindo. Feliz dia das mães, que amanhã é feliz dia das mães. Então, feliz dia das mães para todas as mamães. E dizer que eu tô com saudade de todo mundo também. Glória a Deus. E a Taizinha? Eu vou falar Feliz Dia das Mães, senão minha mãe vai ficar brava comigo. Ela me mandou, eu mandei. Feliz Dia das Mães, mãe. Bom, eu tô com muita saudade dos cultos, da célula. É muito gostoso a gente estar junto. Eu queria deixar aqui que, mesmo na nossa adolescência, é muito mais prazeroso a gente estar na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Existe muito mais prazer em Deus do que em qualquer outro lugar. Graças a Deus, eu louvo a Deus porque minha família sempre foi cristã, a gente cresceu nessa igreja e eu tive a oportunidade de passar a minha adolescência na presença de Deus. Isso para mim foi muito bom, eu colho frutos disso até hoje. É um momento de muita decisão a nossa adolescência. E é importante ter esse discernimento ainda jovem, para que quando a gente fique mais velha, a gente colha esses frutos. Existe muito prazer em estar na presença de Deus, é muito melhor do que qualquer outro lugar, eu tenho certeza disso. Que lindo, é isso aí, muito bom isso aí. Vamos lá, Rodolfo. Bom, pessoal, primeiramente eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês, de puxar a orelha de vocês, de abraçar vocês. Creio que logo mais estaremos juntos aí, podendo louvar o Senhor, podemos conversar, bater um papo, ouvir a palavra de Deus juntos. E eu quero
desejar aqui a minha mãe, acho que ela nem vai assistir, mas depois eu coloco esse vídeo para ela assistir. Feliz Dia das Mães. Espero que aos jovens, adolescentes, aproveitem amanhã o momento, honrem sua mãe, né? Não estou falando aqui com presentes, mas honre ela amanhã, ore por ela, é um momento especial, tá? E acredito que é isso, eu espero que vocês recebam essa palavra no coração de vocês. É muito importante, muito importante. Fez muita diferença na minha vida a palavra de Deus, muita diferença, porque eu comecei aqui na IHM bem novo, com 12 anos, vim aqui todo dia, na parte da manhã, ouvir as ministrações com o pastor, fazer o MD, oração e tal. Isso me deu um alicerce gigantesco. Aleluia. Ouvir a palavra, me submeter aos meus líderes de jovens, que eu já tive alguns, ao pastor. Isso me fez uma diferença absurda na minha vida, absurda. E isso eu levei para todas as áreas da minha vida, levei para o meu casamento, levei para minha casa, com minha mãe, com meus irmãos, levei isso para o trabalho e para a glória de Deus. Eu tive muito sucesso em muitas coisas que eu coloquei Deus em primeiro lugar. Aleluia, maravilha. O André. Aleluia, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu, por essa oportunidade de estar com meus irmãos na fé, com o pastor que nos apoia, que nos ajuda, que sempre tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Então, você que está acompanhando as lives do pastor, acompanhando essa live, que você acolha com mansidão esta palavra, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Também estou com saudades, é claro que seria muito bom estarmos próximos ali, tete a tete, mas por outro lado, você tem a oportunidade de trancar a porta do teu quarto, de buscar o Espírito Santo, de se envolver com a palavra, de adorar a esse Deus. Então esse tempo que você não está junto aqui com os irmãos da fé, mas você está lá na sua casa, Deus visita você lá na sua casa. Então é importante você gastar tempo com Deus, para que você venha dar frutos. E eu quero deixar aqui uma palavra, Josué 1:8 ao seu coração. Não cesse de falar desse livro, desta lei, mas que você tenha prazer de meditar nela de dia e de noite. É o que vai fazer toda a diferença na sua vida, nas nossas vidas aqui. Então, um super beijo, um abraço para todos que estão na live. Quero mandar um beijão para minha esposa, que ela é mãe também. Beijão para ela, beijão para Dona Marta. Amo vocês. Aleluia. E o Júnior? Amém, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Nesse meio tempo aí de pandemia. A gente fala do jeito que pode, tem o tempo de mesa do jeito que pode. Eu queria falar para vocês que peguem tudo que foi dito aqui, configure isso no seu coração e dá o start, né? Não esqueça de dar o start e perseverar nisso aí aos longos do dia. Eu queria dar um feliz dia das mães para todas as mães, para minha mãe e para a mais nova mãe, a Cris. Parabéns aí para você. Que Deus abençoe vocês. Amém, galera? Parabéns, Cris e Rodney. Mais um Palmeiras aí. Mais um palmeirense para IHM aí. Olha, moçada, é o seguinte, agora nós vamos chamar o Marquinhos e o Marquinhos vai encerrar essa live com louvor a Deus. Mas antes, nós queremos orar por você. Você que está nos assistindo. Há poder na oração. Olha, nós vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos os ataques do maligno através da oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. E agradecemos ao Senhor por essa live, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Pai, que o Senhor abençoe a cada jovem, a cada adolescente. Fortaleça-os na fé.
encha-os do teu Espírito, ajude-os nas suas fraquezas e dificuldades, nos livra, Senhor, das tentações, não nos deixe cair em tentação. Jesus orou, Pai, e nós dependemos de Ti, Senhor. Livra cada jovem, cada adolescente da prostituição, da lascívia, da impureza, da pornografia, do homossexualismo, do lesbianismo. Livra, Senhor. Deus, santifica-nos na verdade. A Tua palavra, ela é a verdade, Pai. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Louva o Senhor conosco aí. Vamos louvar o Senhor.